Você está feliz nesse dia? Amém. Aleluia. A Bíblia nos diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Estamos aqui porque cremos que o Senhor também está. Ele é quem faz tudo valer a pena. É por causa dele, é por ele, tudo para ele. Assim o glorificamos pelo nosso dia, pela nossa vida, pela saúde, por tudo aquilo que ele tem nos proporcionado e ainda aquilo que acontecerá na sua vida. A Bíblia nos diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Os meus estão diminuindo a cada dia. E eu espero que Deus esteja contando, bem devagarinho. Vamos ler, vamos abrir a palavra do Senhor. Na carta de Tiago, capítulo 3, verso 13 até 18. A versão ARA, por favor. Deus é sempre bom, amém? Quem achou, diga amém. Vai aparecer aí? Muito bem. É Tiago 3, começa lá no 13, por favor. Isso. Diz assim a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, é animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente, diga assim, pura. Aleluia, glórias a Deus. A sabedoria é pura. Primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia fruto de justiça para os que promovem paz. Eu quero que você declare uma palavra nessa manhã. Diga assim comigo: eu sou promotor de paz. Amém? O Evangelho segundo escreveu Mateus nos fala que bem-aventurados são os pacificadores. Quem gosta de guerra aí? Você gosta de paz, amém? Mas a paz, ela demanda uma característica muito importante. Precisamos ter sabedoria, não apenas inteligência. Você pode observar pelo texto que Tiago ele fala: você é sábio e inteligente. Significa que esse e tem que vir junto, tem que somar, tem que agregar. Né? Então, eu quero falar aqui um pouco sobre Tiago. Então, o Tiago, escritor dessa carta, para quem está assistindo o Chosen, né, os escolhidos, não é o Tiagão e nem o Tiaguinho. Esse aqui é o Tiago, irmão de Jesus, né, que meio irmão de Jesus, digamos, é filho de Maria, né? E ele foi conhecido como o justo, como um dos principais da igreja, lá no início, como um dos pilares da igreja, um homem que tinha uma fé tão poderosa e tão grande. E essa fé veio depois que ele se encontrou com o seu irmão ressuscitado. Até então ele não tinha fé em Jesus. Então o impacto dessa obra na vida de Tiago foi tão grande, ter visto o próprio Jesus ressuscitado de perto, né? Isso criou um impacto muito grande na sua vida. Ele também não bebia vinho, não comia carne, não se barbeava
e, pasmem vocês, não tomava banho. Uma característica, é só para você estar informado aí. Mediante uma falsa acusação, lá pelo ano de 62, na era cristã, ele foi assassinado. Conspiraram contra ele, ele foi morto. Isso está registrado lá no livro de Atos, né? E assim foi a vida desse grande homem de Deus. Mas aqui o texto, irmãos, vai nos falar sobre sabedoria e sobre inteligência. Tiago fala sobre sabedoria, mas antes disso, um pouquinho antes, ele fala sobre o poder da língua. Sabe aquela língua que fica coçando dentro da boca? Ele fala que ela pode ser como o leme, né, de um navio muito grande, um navio gigante, pode ser controlado apenas, a sua direção vai ser dada por conta de um objeto pequenininho. Então, ele compara a língua, né? E aqui também fala sobre que a língua também é como o freio do cavalo. Ele é capaz de conter toda a força do animal. Porque, usando-se da maneira errada, pode ter características, consequências catastróficas. Eu queria chamar a sua atenção para algo aqui que o Senhor ministrou sobre a minha vida. Ele falou o seguinte: praticamente 80% dos nossos problemas estão relacionados àquilo que falamos sem sabedoria. Sabe aquela palavra que depois que você diz, quantos impulsivos nós temos aqui? Tem alguém impulsivo ou não? Sabe aquela pessoa, sabe assim, que ela fala e depois ela disse, ela pensa assim, fiz de novo. E aí ela aguenta o tranco, as consequências terríveis de ter falado uma coisa. Não adianta dizer, eu não queria falar isso, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas ela falou, porque não tem freio de mão, não consegue segurar, né? Muitas vezes, nós imprudentemente machucamos e magoamos pessoas por não pensarmos antes de falar. Então, repita assim comigo. Deus está falando com você. Repita assim comigo. Eu preciso pensar antes de falar. Você já imaginou, irmão, se nós fôssemos capazes, 100% do tempo dessa habilidade, de pensar antes de falar? Quantos problemas na sua vida? Olha, eu tenho certeza, se eu pedisse para você pensar aí agora, um problema que você podia ter evitado por não ter falado o que falou, né? Muitas vezes nós sofremos consequências, irmãos, e nós, os pais, né, os maridos, sabem muito bem disso, que algumas dessas consequências podem durar uma vida. Sabe, aquele fiozinho encostado lá, que lá, né, no ano 2038, em alguma discussão vai aparecer, mas você lembra daquilo que você falou? Então, assim, irmãos, muitas das consequências, Tiago, ele adverte que a língua, ela pode fazer muitas coisas em prol de pessoas e também contra pessoas. Tiago também associa a língua a um veneno destruidor. E ainda ele diz que ela é incoerente e indomável. Incoerente por não dizer a coisa certa na hora certa. A coisa certa, irmãos, até mesmo na hora errada, ela tem um efeito mais suave. Mas a coisa errada, ela causa impactos terríveis. O provérbio de Salomão diz que a palavra maldita, ela é como a flecha que você lança e que não adianta correr atrás, jamais será alcançada. Também ele diz que o tolo atira flechas a esmo e depois diz assim, fiz isso por brincadeira. Então eu queria dizer nessa manhã para você, irmãos, que todos nós, temos aqui a responsabilidade de cuidarmos daquilo que falamos.
Você já parou para pensar que se você estiver em frente de um juiz, já imaginou? Você pode falar qualquer coisa na frente do juiz? Por quê, irmãos? Porque ele tem autoridade. E diante daquele que criou todas as coisas? Diante daquele que está aqui, diante daquele que não se esconde nada. Hebreus fala que todas as coisas estão nuas e patentes. Diante daquele a quem deveremos prestar contas. Então, tudo aquilo que tem sido dito, nós temos a responsabilidade de cuidar disso. Tiago ministra também nessa carta sobre a sabedoria que temos que ter para viver com pessoas e circunstâncias ligadas a essas pessoas. Hoje em dia, irmãos, no mundo corporativo, há uma preferência a 2 entrevistadores agora. Essa é a moda, esse é o praxe. Um deles é o técnico, que vai medir a sua capacidade de fazer o trabalho para o qual você está sendo contratado. E o outro é um psicólogo, para saber se você tem equilíbrio para trabalhar naquele ambiente. Eu vou dizer para você, sabe quem eles estão preferindo, irmãos? A opinião do psicólogo. Porque tem pessoas que são tão imprudentes, que são tão sem sabedoria, que elas são inteligentes demais, mas elas não têm condições de conviver com seres humanos. Isso é uma tristeza no meu coração, irmãos, falar isso para você. Tem gente que não nasceu para viver com gente. Tem pessoas tão difíceis de trato. E olha só, a inteligência, ela é uma coisa fantástica que Deus ministrou sobre o homem, mas para que ele soubesse usar, associado a uma sabedoria divina, que conectado com Deus, ele transforma essa habilidade em benefício. Isso é tão verdade, irmãos, que a sabedoria, a inteligência, ela pode ser tão mal usada, se ela não for direcionada com sabedoria de Deus, que vocês acreditam que uma pessoa muito inteligente pode fazer coisas tolas? Sim ou não? Mas ele não é inteligente? Mas ele não sabe que aquilo não é coisa que se faça? Então, irmãos, não é a falta de conhecimento que produz tolices. As pessoas podem ter muita informação na sua cabeça, mas não têm capacidade de processar aquilo para fazer o bem. Isso está ligado à sabedoria, irmãos, produzir fruto. Aquele que é sábio produz. A Bíblia diz, o Salmo diz que aquele que ganha alma, sábio é. Porque é fácil ganhar almas, irmãos. É fácil, não é difícil. Você tem que ter conhecimento, mas você tem que ter sabedoria. Porque as pessoas, elas precisam ter uma direção que vem de Deus, para que chame a atenção delas e para que elas permaneçam. Olha só um outro aspecto na nossa vida, que é muito comum e muito latente, a corrupção que há no meio dos nossos representantes. Vocês acham, irmãos, que eles se corrompem porque eles não são inteligentes? Então a inteligência, a corrupção, irmãos, não está ligada à inteligência, ela está ligada a uma conduta mal empregada da inteligência. Quem entendeu isso, diga amém. Quando você aplica a sua inteligência, o seu entendimento, o seu conhecimento em coisas que não agregam nada a ninguém, isso é realmente... Hoje as pessoas estão muito ligadas às redes. Eu sou meio desconectado dessa situação, então posso falar bem sobre isso. Porque hoje há uma quantidade de informação muito grande, sim ou não? Mas sabe qual é o segredo, irmãos, dessa informação, que é aquilo que Tiago chama a atenção nesse texto? Ele fala que a informação não é, nos termos dele, ele fala que a informação não é o suficiente, mas a fonte da informação é que importa. Você tem se dedicado à palavra de Deus? Esta é uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa é uma fonte.
É uma fonte inesgotável. Então, meus irmãos, eu fico impressionado com a quantidade de golpes que nós temos visto hoje em dia. Quem já ouviu falar de um golpe aí que alguém, algum parente, não você, né? Você não, mas algum parente seu levou? Você já ouviu falar, não? Você fica impressionado com a criatividade das pessoas, com a desenvoltura delas para o mal, irmãos. Você já imaginou se um camarada bom desse usasse isso de uma forma útil, de uma forma que agregasse alguma coisa para alguém? A palavra sabedoria, no grego, sofia, traduzindo isso do grego, significa teoria para a vida com os olhos de Deus. É como se você tivesse óculos especiais para enxergar como Deus enxerga, para fazer o que Deus faria. Existe um livro muito antigo, ele é bem fininho, muito fácil de ler, e ele fala, o título do livro é assim, O que Jesus faria? Ele se refere a reação que devemos ter a respeito das coisas. E na dúvida, perguntar sempre, o que o Senhor responderia? O que o Senhor diria nesse caso? Como o Senhor reagiria a essa situação? Porque Ele, irmãos, é a nossa grande referência para todas as coisas. Jesus, irmãos, o nosso herói, o nosso Salvador, o nosso querido Jesus, Ele é a referência que nos leva para todos os caminhos que vão nos levar à bênção. A sabedoria é a vida pela ótica de Deus. Tiago está comparando aqui dois tipos de sabedoria. Diga assim, a sabedoria que vem da terra e a sabedoria que vem do céu. Que tipo de sabedoria te governa hoje? Que tipo de escolhas você tem feito? Tiago estava pregando, irmãos, para os dispersos. Dentro do contexto, aqueles que se espalharam por conta da perseguição. O evangelho estava em alta e os perseguidores eram muitos. Então, os crentes se espalhavam por muitos lugares. E essas cartas, elas circulavam pelos lugares onde havia concentração de fé do povo, para que eles fossem orientados. E eu quero buscar um gancho aqui dessa palavra, disperso. Talvez você esteja disperso, não atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. As filosofias humanas, o humanismo tem tomado conta da nossa sociedade. Se, irmãos, a sabedoria de Deus não estiver no seu coração, você vai facilmente ser ludibriado pelas filosofias humanas. É muito fácil de nos adequarmos a uma situação que está confortável, que está cômoda, porque todos fazem desse jeito, porque todos vão por esse caminho, porque hoje em dia é assim. E qual é aquela palavra mesmo que as mulheres gostam tanto? Está na moda. Todo mundo tem, todo mundo compra, todo mundo faz, todo mundo acredita. Eu quero que você reflita nessa manhã uma coisa que a sua mãe sempre disse para você, desde criança. Você não é todo mundo. Vale um amém ou não amém? Amém. Você é diferente. Você custou o sangue de um inocente. Nós estamos celebrando hoje. O Senhor disse assim, em memória de mim. Ele está falando assim, olha, não se esqueçam de mim, não se esqueçam do que eu fiz, não se esqueçam do sacrifício. Irmãos, a vida secularizada de hoje, ela nos leva, irmãos, para distante dos valores que Deus ministrou sobre a nossa vida já. Nós vamos ficando tranquilos com relação às coisas, vamos ficando complacentes com algumas coisas, vamos deixando as coisas acontecerem do nosso lado, mas nossa responsabilidade, nossa obrigação é declarar não. Deus não está nisso. Deus não se agrada disso.
Como é que eu faço, irmãos, para entender se essa sabedoria ele está presente na minha vida? Olha, aquilo que você fala precisa ter uma utilidade. Você já parou para pensar, irmãos, a quantidade de informação inútil que as pessoas consomem dia a dia? Talvez você seja um deles. Ó, vou mostrar um movimento para você que possa fazer sentido. Faz sentido? Você já parou para pensar? Irmãos, nós vivemos, né? A vida tem mais ou menos, em média, 75 anos, né? Está agora um pouquinho mais alta. E como você dorme 8 horas por dia, amém? Ou fica lá, né? Você vai passar 25% da sua vida dormindo. 30%, desculpe aí, pastor, 33%. Escapuliu. É que 25%, né? 30% da sua vida você vai passar dormindo. E com os outros, número feio, né? 66,6%, você. Sabedoria, irmãos, é não aplicar o seu tempo, o seu bem mais precioso em coisas inúteis. Vamos ler o texto lá? O verso 13. O verso 15, por favor. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena. Eu quis trazer essa versão, irmãos, porque eu achei ela tão fantástica, porque ela fala uma palavra-chave: animal. O que significa isso, irmãos? O texto original fala carnal. Carne. Aquilo que vem do ser humano, os impulsos mais violentos, aos quais você tem que rejeitar, repelir todos os dias da sua vida. Aquilo que te suga as suas forças, aquilo que gasta o seu tempo precioso com coisas inúteis. Irmãos, Deus nos deu condições de sermos úteis nesse reino. Deus te deu talentos. Deus te deu uma inteligência que é associada a esse caminho, que é baseado, tem a fonte na palavra de Deus. Ele pode produzir frutos. Vou te dar um exemplo aqui de sabedoria humana. Gênesis capítulo 11 fala sobre um povo que decidiu invadir os céus. Vamos construir uma torre que vai chegar até os céus. Deus está dormindo. Vamos bater na porta dele e vamos invadir, para ver o que ele está fazendo. Todas as obras de engenharia, irmãos, do ser humano não são páreo para aquele que construiu os céus e a terra. Ele é poderoso, Ele está acima de tudo e de todos. Mas olha, irmãos, né, não é uma asneira isso aqui, vamos falar sério. Não é uma idiotice, desculpe a palavra, o camarada querer chegar no céu. Antigamente eu li um estudo que diz que eles acreditavam que o céu tinha 2.000 metros de altura. Então eles estavam tentando chegar lá, né? Saul coloca uma armadura em Davi, irmãos, na época que ele ia lutar com Golias. Sabedoria humana. O que aconteceu com Davi? Ele não conseguia nem andar com aquele negócio. Aos olhos de Saul, Davi precisava guerrear com aquilo que humanamente ele poderia prover para Davi. Mas o que Davi falou? Eu vou em nome do... E bom de pontaria, né? Irmãos, quem acha que foi Deus que lançou a pedra? Não foi não, foi Davi. E ele era bom nisso. Ele ficava lá com as ovelhinhas lá, irmãos, ó. O dia inteiro, só olhando a ovelha. Ele ficou treinando, irmãos.
Ele acertou no único lugar que ele podia acertar, porque ele era bom. Porque Deus deu a ele inteligência, deu habilidade, mas ele falou, eu vou em nome, não vou em meu nome, eu vou no nome do Deus dos exércitos. Irmãos, isso é sabedoria. O racionalismo, irmãos, trouxe o homem para o centro de tudo. A partir do século XVIII, começou-se as ideias de que o homem é um ser supremo. Descartes falou, eu penso, logo eu existo. Para que Deus? Nietzsche disse que Deus era desnecessário. O homem em si mesmo basta. Depois do século XVIII, o positivismo veio dizer que o problema do homem é a ignorância. É só dar estudo para o homem que o homem fica bom. Irmãos, inteligência não é sabedoria. A escola, ela traz conhecimento, traz inteligência, traz entendimento. E é muito bom, e eu sou muito a favor e apoio muito. Mas quem dá sabedoria é Deus. É o Senhor que traz sabedoria. Tiago também diz que essa sabedoria humana, ela é demoníaca. Quando Jesus estava prestes a ser sacrificado, o Pedrão chega para ele e falou, Senhor, de modo nenhum vou permitir isso. A humanidade de Pedro, o humanismo de Pedro, queria tirar Jesus da cruz. Se ele tivesse tido sucesso com isso, nós não estaríamos hoje aqui. Jesus disse para ele o quê? Arreda Satanás. Não, Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, e nem que ele estava possesso. Mas a ideia humana que estava ali na mente de Pedro era demoníaca. Se Pedro, irmãos, que teve tanta relevância nesse reino, pôde passar por um evento como esse, nós também podemos, e precisamos estar atentos a isso. Qual é o filtro que eu devo usar no meu dia a dia, na minha vida, em todos os tempos? Isso vem de Deus ou não vem de Deus? Isso vem do céu ou vem de mim mesmo? O verso 17 eu vou ler aqui e vou encerrar. A sabedoria que vem, porém, lá do alto é primeiramente pura. Depois é pacífica. Indulgente, quer dizer, é perdoadora. Tratável. Irmãos, aquele que é sábio tem um coração ensinável. Conte sempre com a possibilidade de estar errado. Pense em como você tem vivido a sua vida. Pense, sabe, irmão, se o camarada está pesando 150 quilos, ele deve refletir que não foi azar ele ter chegado àquele peso. Aquilo foi consequência daquilo que ele escolheu. A minha vida hoje, irmãos, não é azar. A minha vida hoje é consequência daquilo que eu vivo. O nutricionista diz que você é o que você come, né? Oi, Elô. A Elô está aí, não? Eu vou refutar a sua tese. Eu sou o que eu creio que sou. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Você foi levantado com um propósito especial, para andar errante por aí. Fique de pé para ouvir isso. Irmãos, eu quero profetizar uma palavra sobre a sua vida. Chega de fazer maus negócios, irmãos. Chega de tomar prejuízo. Chega de vender barato demais. Chega. Eu quero fazer aqui minhas as palavras do pastor Norton. Uma vez eu estive aí no seu lugar e eu recebi essa palavra dele. Eu desejo que você trabalhe pouco e ganhe bastante. Vou falar de novo, vamos falar de novo? Eu desejo que você trabalhe pouco e ganhe bastante.
Sabe por quê, irmãos? Quem trabalha demais, ó, pega a chave. Quem trabalha demais não tem tempo para gastar dinheiro, irmãos. Se você trabalha dia e noite, não tem dinheiro, não sobra tempo para você gastar. Chega de más decisões, de más palavras. Chega, irmãos, de ficar andando, dando cabeçada por aí. Chega. Chega de 60 vezes, irmãos. Chega. Para com isso. Guarda dinheiro. Se você comprou uma coisa em 10 vezes, é porque faltava 10 meses ainda para você ter aquela coisa. Guarda dinheiro, irmãos. Vai lá. Meu filho aprendeu uma coisa muito importante, irmãos. Esse tempo que ele está trabalhando, ele chega, ele arrocha o vendedor. Se eu pagar à vista, tá aqui, ó. Quanto você faz? Ah, faço, não. Vai saindo. Irmãos, Deus não quer que você sofra prejuízo. Deus não quer que você gaste o seu dinheiro à toa. Deus não quer que você fique falando bobagens por aí. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu já estourei meu tempo aqui, mas eu preciso fazer essa oração. Irmãos, você vai ser tomado por uma sabedoria de Deus. Você não vai compreender porque as coisas estão acontecendo. Eu declaro sobre a sua vida: Deus estará no controle dos seus atos. Deus estará no controle das suas negociações. Deus estará à frente de tudo aquilo que você fizer. Mas você precisa permitir que Ele faça isso. Querido Deus, eterno Pai, eu estou aqui, Senhor, abençoando meus irmãos. Cremos que o Senhor vai fazer milagre na mente de muitos daqueles, meu Deus, que estão por aí, talvez tomando decisões erradas, negociando erradamente, falando coisas que não devem, adquirindo informações, meu Deus, que não são úteis para nada. Tem gasto a sua vida com coisas que não são úteis, com coisas que fazem o seu bem mais precioso, o seu tempo ser consumido. Eu declaro sobre a vida da tua igreja nesta manhã, Senhor, que chega, Senhor. Chega de se enfiar em dívidas. Chega, Senhor. Chega, meu Deus, chega de pagar juros. Chega, Senhor, provê os recursos, Senhor, para os teus filhos prosperarem sem tanto sacrifício. Tira toda a ansiedade, Senhor. A ansiedade faz a gente fazer coisas erradas. A ansiedade nos torna tolos. Em nome de Jesus, Deus, quebra essa corrente do mal. Quebra toda essa ansiedade. Quebra esse jugo. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo os teus filhos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.